A gente está recebendo aqui a visita do deputado federal Marcelo Freitas, né, que vai falar aí sobre a destinação de recursos para o norte de Minas e também sobre os bastidores da política, já que hoje é o último dia de filiação partidária sem perder o mandato. Então essa sexta-feira está pegando fogo na política e nos bastidores. Bem-vindo, deputado, mais uma vez, né? O nosso Balanço Geral. Obrigado, Rafael. Uma satisfação enorme comparecer aqui mais uma vez no Balanço Geral. Bom, vamos começar aí falando sobre a destinação de mais de 20 milhões para a saúde do norte de Minas, né? Somente na última sexta-feira foram 10 milhões de recursos importantes para a região. Muito dinheiro, né? Exatamente isso. Isso é apenas uma parte do recurso que nós temos destinado para a saúde do norte de Minas, com potencial ênfase para as sedes de micro-região, onde mantêm-se os hospitais públicos. E o nosso propósito é esse, é fortalecer a saúde da macro-região. Nós temos feito isso desde o ano de 2019 e nesse ano de 2022 a tendência é aportarmos bem mais recursos para que o norte mineiro, em especial, tenha a sua saúde efetivada da melhor maneira possível pelo poder público. E num momento muito importante, né, a retomada aí da economia, a pandemia que necessitou de muitos recursos, esse é um momento ideal para o fortalecimento aí, das unidades hospitalares. Sem sombra de dúvida, a pandemia, a estabilização econômica gerou um problema enorme para todos os hospitais do norte de Minas Gerais. E esse aporte de emendas parlamentares, ela vai permitir que os municípios, tanto os municípios que atendem a baixa complexidade, quanto a média e a alta complexidade, certamente possam atender as pessoas da melhor maneira possível. Nós compreendemos que o cenário ainda é um cenário de leve crescimento econômico, nós precisamos melhorar a economia, mas as emendas parlamentares elas servem exatamente para isso. Para dar esse suporte, para dar esse aporte de recursos no momento em que a população mais precisa. Agora, deputado, além desses investimentos, também tem a destinação de recursos para obras estruturantes em Montes Claros e na região? Exatamente isso. Nós procuramos trabalhar bastante em infraestrutura, numa estreita parceria com o governo do Estado de Minas Gerais, com o governo federal, sem prejuízo das emendas parlamentares. Diversas obras estruturantes estão sendo efetivadas em Montes Claros e toda a região. Eu citaria asfaltamentos, citaria aqui unidades básicas de saúde, o centro de castração de animais, centro de reabilitação e fisioterapia, enfim, uma série de obras que estão sendo feitas na sede de Montes Claros, e obras na macro-região norte de Minas. Aqui nós temos o compromisso do governo do Estado de fazer a ponte sobre o Rio São Francisco, o asfaltamento do trecho Urucuia-Pintópolis, brigarmos pela barragem de Berizal, pela barragem de Congonhas e, essencialmente, para a barragem de Jequitaí, para que a gente possa enfrentar a crise hídrica que há tantos anos tem nos preocupado. Agora, um assunto, né, de interesse nacional sobre o piso nacional dos enfermeiros e agentes comunitários de saúde e também de combate a endemias. Como é que está esse processo aí de aprovação, deputado? Esse projeto de lei é muito relevante, especialmente para essa categoria que trabalhou intensamente nesse período de pandemia. Nós aprovamos na Câmara dos Deputados a urgência desse projeto, o que quer dizer que esse projeto já se encontra pronto para ser pautado em plenário, e nós compreendemos que vamos aprovar, sim, o piso nacional da enfermagem, que vai atender também os técnicos e auxiliares de enfermagem, garantindo a essa categoria profissional uma remuneração digna, especialmente em razão das grandes dificuldades pelas quais passaram no momento mais difícil da história de todo mundo, que foi o momento dessa pandemia da Covid-19 e que agora, graças a Deus, estamos gradativamente superando. Agora, o senhor deputado é presidente estadual do Partido União Brasil e hoje é o último dia para a filiação sem perder o mandato. Explica para a gente esse dia tão importante. Exatamente isso. A cada ano eleitoral, a legislação ela abre um período que a gente chama de janela partidária, normalmente efetivado 6 meses antes das eleições. Esse período se fecha hoje, é o período essencial para que aqueles que não possuem um partido político e desejam disputar as eleições se filiem a um partido político e aqueles deputados que possuem mandato eletivo possam, de fato, alterar ou não o seu partido político. É o período que chamamos de janela partidária. É importante que todos aqueles que pretendem concorrer às eleições desse ano 2022 fiquem atentos para que possam, de fato, exercer a democracia, a cidadania passiva, que é o direito de efetivamente ser votado nas eleições desse ano 2022, o que nós reputamos extremamente importante para o Brasil. Agora falar um pouquinho sobre os bastidores da política, né? Como é que o partido recebeu aí a chegada do Moro, que era o candidato à presidência da República pelo Podemos e agora está no Partido União Brasil. Como é que está essa movimentação, esses bastidores hoje?
Ontem o dia foi intenso, nós recebemos várias filiações partidárias, uma delas foi a do Sérgio Fernando Moro, é um amigo que a gente tem, nós conversamos bastante ontem e compreendemos que a vinda dele para a União Brasil pode somar bastante. É uma pretensão que existe, que vai desde a potencial eleição a presidente da República, candidatura a presidente da República, até mesmo como deputado federal pelo Estado de São Paulo ou mesmo senador. Então, os bastidores estão acontecendo, os diálogos pluripartidários estão sendo efetivados. Nós compreendemos que vários nomes são bem-vindos ao partido e o nome do Sérgio Moro é um nome que pode, de fato, somar ao debate nacional e nós acreditamos que isso é muito positivo, não só para a União Brasil, mas também para todo o nosso país. Então tem muita água para rolar, né, nesses bastidores da política a respeito do nome do Moro. Agora, sobre os rumos do partido em Minas Gerais. Vai com quem para o governo do Estado, deputado? Pergunta complicada, Rafael. Mas nós temos tido vários diálogos. Um dos diálogos mais firmes que tivemos foi com o nosso governador do Estado, o governador Romeu Zema. A oportunidade em que eu estive com ele, ele nos convidou para que a gente pudesse indicar o vice na chapa da majoritária, ou seja, indicar o vice na chapa do governo do Estado de Minas Gerais. E essa articulação tem sido feita de maneira intensa. Eu acho que há uma identidade entre a União Brasil e o governador do Estado de Minas Gerais, de modo a que, quem sabe, a gente possa, de fato, caminhar juntos. Repito, isso aqui só pode ser, de fato, concretizado a partir do dia 20 de julho a 5 de agosto, que é o período das convenções partidárias. Até esse momento, apenas algumas especulações, algumas conjecturas, algumas conversas, sem que, de fato, nada de concreto tenha sido realizado, porque não é o período próprio para isso. A legislação eleitoral estabelece as regras claras e nós temos agora uma identidade de propósitos, um objetivo único de caminharmos juntos com o governador do Estado, Romeu Zema. Agora, o que representa essa cadeira na presidência de um partido para defender aí os interesses dos municípios de Minas Gerais? Eu compreendo que a União Brasil é, de fato, o maior partido de nosso país e ser presidente da União Brasil no Estado de Minas Gerais, o segundo maior curral eleitoral do país, é, de fato, algo extremamente relevante que nos envaidece e nós acreditamos que essa função vai permitir que possamos fazer diálogos multipartidários, pluripartidários, para que a gente possa encontrar os rumos que o nosso Estado de Minas Gerais, que o nosso país, de fato, precisa. Temos tido intensos diálogos, acabo de chegar de Belo Horizonte, tive essa semana em Brasília, onde pudemos discutir exatamente aquilo que estamos pretendendo para nosso Estado de Minas Gerais, seja nas eleições majoritárias para o governo do Estado, para o Senado, ou mesmo nas eleições proporcionais para deputado federal e deputado estadual, e acredito que os trabalhos têm sido extremamente positivos. Estamos falando aqui no Balanço Geral sobre esse dia tão importante para os bastidores da política, as movimentações, mas importante dizer também, né, como é que ficam os projetos que estão em andamento, os recursos, né, tudo isso na Câmara dos Deputados, né, como é que a população precisa entender o que para, o que continua, o que pode ser feito? É importante que a população compreenda que os trabalhos da Câmara dos Deputados continuam normalmente. Nós temos frequentado Brasília semanalmente, sem nenhuma dificuldade. Os projetos estruturantes, especialmente a briga orçamentária, a briga por orçamento para a macro-região norte de Minas, prossegue de maneira efetiva e nós acreditamos que a macro-região norte de Minas e o Estado de Minas Gerais não serão prejudicados nesse ano eleitoral, já que continuaremos a buscar tantas iniciativas legislativas que o nosso país precisa, quanto também os recursos necessários para que obras impactantes para o Estado de Minas Gerais e para o Norte de Minas possam, de fato, ser executadas ainda nesse exercício de 2022. Um outro assunto muito importante para a população preocupada aí com o aumento de gasolina, com os recursos, tudo muito mais caro. Como é que a Câmara tem atuado aí nas discussões a respeito da inflação, né? Quais as medidas que o Parlamento tem tomado para tentar resolver essa situação da economia? O Parlamento tem buscado enfrentar essa questão com alguns projetos que discutem basicamente a questão do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Esses projetos impactam diretamente, por exemplo, no preço dos combustíveis. E a ideia do Congresso Nacional é fazer com que a gente consiga, pelo menos, estabilizar o preço dos combustíveis para que a população não sinta a hiperinflação bater à porta de sua casa. Temos trabalhado intensamente em sintonia com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, com o presidente do Senado, nosso amigo, o senador Rodrigo Pacheco, para que esses projetos andem no Congresso Nacional sem prejuízo de uma reforma tributária que possa propiciar à sociedade brasileira, no mínimo, simplificação tributária. Nós compreendemos que ninguém aguenta mais pagar
tanto tributo sem ter a efetiva contraprestação, e nosso trabalho tem focado muito nessa matéria para que tenhamos, de fato, dias melhores, com menos tributo e mais serviço prestado à população brasileira. Deputado federal Marcelo Freitas, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Balanço Geral. Vamos continuar acompanhando os rumos da política, né, e esperar que seja um ano tão importante e decisivo para as eleições, né, e que a população tenha esta conscientização. Inclusive, né, convidar todos os jovens também a participar, interagir nas eleições, tirar o título de eleitor, né, deputado? Exatamente isso. Eu agradeço a oportunidade de comparecer mais uma vez no Balanço Geral, prestar contas daquilo que temos efetivado, daquilo que está acontecendo no cenário estadual e nacional. E é importante a participação dos jovens na política. Há uma campanha do Tribunal Superior Eleitoral focando nessa questão da retirada do título pelos jovens de 16 a 18 anos. É importante que todos participem. Afinal de contas, é a cidadania que pode, de fato, mudar os rumos do país. Obrigado mais uma vez, deputado, pela sua participação no nosso Balanço Geral.